Fala, manos e manas, tudo bem com vocês? Agora já em 2023, então antes de mais nada, um feliz ano novo para todos, muita paz, muita saúde, muito sucesso para vocês e a família, tudo de bom e vamos que vamos. E para começar esse ano já definindo as coisas, vamos também começar pelas definições da Red Pill, ou seja, vamos falar sobre o glossário, então as principais expressões, as principais siglas, os principais termos aí que a comunidade usa para vocês estarem por dentro exatamente do que significa, para clarear as coisas e se porventura eu deixei algum faltar, por favor não deixe de passar isso através do contato ou pelo Instagram ou pelo e-mail, que eu vou ficar muito feliz de poder trazer isso para vocês também, ok? Então vamos lá. Antes de começar com as definições, eu só queria fazer um alerta para vocês que a maioria desses termos, como eles vêm do estrangeiro, né, eles vêm principalmente ali dos Estados Unidos, então vai ser muito termo em inglês, entendeu? Então eu vou tentar sempre ou fazer uma tradução literal, né? Tipo, traduzir as palavras exatamente, contanto que tenha um sentido, ou se não tiver o sentido exatamente como a tradução, eu vou trazer de forma contextualizada, ou seja, pelo significado que aquilo atribui à definição, entendeu? Para vocês poderem entender melhor, porque às vezes você só pegar a palavra e traduzir para português acaba ficando meio complicado e pode ficar meio confuso de vocês entenderem o contexto onde ela pode ser empregada, beleza? Bom, a primeira definição que eu vou trazer para vocês é VSM. O que é VSM? VSM é a sigla que corresponde a valor sexual de mercado, onde basicamente é o quão atraente uma pessoa é para o sexo oposto, levando em consideração primariamente a estética, ou seja, o rosto e o corpo, e esse valor é determinado pelo gênero alvo de seu interesse, independentemente de questões como autoestima e percepções sobre si mesmo. Então, por exemplo, o VSM de uma mulher que se atrai por homens, ele vai ser ranqueado pelos homens. O VSM de uma mulher que se atrai por mulheres vai ser ranqueado pelas outras mulheres, entendeu? Então, por isso que aqui não importa muito questões de autoestima e como você percebe sobre si mesmo. Então, VSM, valor sexual de mercado, é um ranking, ou uma nota, ou uma métrica dada pelo gênero o qual você se sente atraído. A próxima definição que eu trago para vocês é incel, que é a sigla corresponde a involuntary celibate, que traduzindo é celibatário involuntário, ou seja, são homens que desejam se relacionar com mulheres, mas ou não conseguem ou não são escolhidos por elas, geralmente tendo como motivo a ausência de destaque em alguns fatores, como beleza, status, poder e dinheiro. Contracenando com os incels, temos os volcels, que é a sigla corresponde a voluntary celibate, que traduzindo é celibatário voluntário, que são homens que têm a oportunidade de se relacionar com mulheres, mas eles optam por não fazê-lo, seja por experiências traumáticas ou por estarem envolvidos em alguma ideologia ou movimento, como por exemplo o movimento dos MGTOWs que eu trouxe para vocês no episódio anterior. A próxima definição que eu trago para vocês é PUA, P-U-A, que na verdade é a sigla que abriga a expressão Pickup Artist, que traduzindo seria algo do tipo como artista da sedução. Então, na verdade, são homens que possuem ou adquiriram habilidades para conhecer, atrair e seduzir mulheres, utilizando de técnicas de conversação, modificação de comportamento e leitura fria. Então, basicamente, é aquele cara que sabe como é que funciona o jogo, sabe como tem que abordar, sabe o que tem que fazer, conhece técnicas como, por exemplo, conversação infinita, questões de leitura fria, então ele consegue, através do comportamento da mulher, saber se ela está dando abertura para ele poder fazer uma aproximação, entendeu? Se ela está gostando do papo, se não está. Então, esses caras, eles estudam esses mecanismos, né? E também a parte de modificar o próprio comportamento, ou seja, às vezes eles se permitem modificar a própria personalidade para poder atrair uma ou um determinado grupo de mulheres de seu interesse. Essa definição vai ser bacana. Agora eu vou trazer para vocês o famoso Halo Effect, ou traduzindo seria efeito auréola. Então, o que consiste? Ele é a capacidade de estabelecer conclusões sobre algo ou alguém baseado em apenas uma característica. No âmbito dos relacionamentos, é muito comum que homens avaliem uma mulher única e exclusivamente pela beleza, e com isso idealizem que ela possui virtudes de personalidade e comportamento pelo fato dela ser bela, o que não necessariamente é verdade. Então a gente pode dizer que isso é o famoso encanto da sereia. Então, pelo fato dela ser bonita, não significa que ela tenha características boas para um relacionamento, entendeu? Que ela seja uma pessoa carinhosa, que ela seja uma pessoa amorosa, que ela tenha caráter, que ela tenha virtudes, entendeu? Ela só é bonita. Isso é uma coisa, principalmente, que eu vou trazer bastante, que acomete os homens e que os homens precisam despertar para esse tipo de coisa. O fato de uma garota ser bonita não significa que ela tenha bons valores e bons princípios.
Essa definição também é bacana. Trago para vocês agora o Dread Game, o famoso jogo do pavor. Então, o que que é? Ele é uma abordagem que uma pessoa aplica na outra, com o intuito de causar o medo da perda ou ansiedade de competição. E essa primeira pessoa faz isso para indicar ou lembrar alguém do seu valor, mostrando que ela está disposta a sair do relacionamento, ir embora ou procurar um outro parceiro ou parceira, a fim de conseguir mais, entre aspas, poder ou respeito, fecha aspas, na dinâmica do relacionamento romântico. Então é aquela pessoa que diz que se você não fizer tal coisa, ela vai embora, que se você não pagar tal coisa, ela vai dar um pé na sua bunda. Atualmente é uma tática utilizada muito por mulheres modernas para tentar causar algum tipo de angústia, ansiedade ou mesmo tristeza em homens que acabam não sabendo se impor e não respeitando o seu próprio limite, né? Que às vezes carecem de um pouco de autoestima e autorrespeito. Mas também é uma tática que pode ser usada por homens também para tentar dissuadir boas mulheres de também poderem fazer as coisas que elas precisam fazer ou mesmo também praticar autorrespeito. Bom, esse aqui é muito famoso, acho que só talvez não tenha vindo às claras assim a definição na cabeça de vocês, mas vocês vão perceber que isso acontece muito, muito hoje em dia. O que eu trago para vocês agora é o famoso shaming, ou se a gente traduzir, é o envergonhamento. Então, o que consiste o shame? Ele é uma tática usada para causar na outra pessoa sentimento de vergonha ou humilhação, com o intuito de vencer alguma disputa ou se sobressair de alguma forma, tendo como base argumentos ridículos ou insensatos, desprovidos de lógica ou ética, atacando quem fala e não o que é falado. Temos como, por exemplo, você faz esforço para gostar de mulher, homem sem carro nem é homem, homem com menos de 1,80 nem são dignos de atenção. Então, todo esse tipo de coisa partem de premissas assim ridículas, insensatas, descabidas, que não tem por base nenhuma lógica, entendeu? Então, ela se assemelha um pouco à tática que os políticos usam. Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos supor que a gente está falando assim, bom, eu não gosto de vermelho. Aí a outra pessoa responde assim pra mim: mas então você é burro. O fato que está sendo discutido é que eu não gosto de vermelho e não a minha capacidade intelectual, entendeu? Então, quando a pessoa ela não consegue atacar a sua ideia, ela vai tentar te atacar. E ela faz isso através do shaming. Então, hoje, muitas mulheres, às vezes, quando elas são confrontadas com algum tipo de critério que o homem possui ou alguma restrição, algum limite que o homem tenta impor, elas geralmente tentam contra-argumentar dessa forma, entendeu? Que acaba assim caindo por terra todo e qualquer tipo de discussão ou mesmo de reflexão que seria importante para entender se algum dos lados precisa ceder, quem está errado na história ou esse tipo de coisa. Agora eu vou trazer um cara para vocês muito gente boa, o famoso White Knight, traduzindo Cavaleiro Branco. É um termo utilizado para classificar homens que defendem mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres, desconsiderando qualquer tipo de culpa ou responsabilidade pelas suas falas e atitudes, mesmo que essas sejam completamente absurdas. Geralmente fazem isso para ficar bem na fita com o gênero feminino, visando algum tipo de benefício posterior, como validação de ego, aproximação afetiva ou mesmo intimidade sexual. Eles são os famosos passadores de pano, se é que vocês me entendem. Esse próximo termo é bem famoso, acho que vocês conhecem, mas mesmo assim vale repassar. São as red flags, traduzindo, são as bandeiras vermelhas. Então, são sinais, né, que são percebidos através de observação do comportamento, conduta, personalidade, valores e princípios do indivíduo, que indicam algum desvio de caráter, mentira ou incoerência, que futuramente poderá causar danos físicos, emocionais e psicológicos para o mesmo ou para pessoas que se envolvam com ele e ela. Então, é aquelas famosas, como posso dizer, coisas que você precisa observar no outro quando você está se relacionando, entendeu? Então, coisas como ela trata o pai dela, como que ela trata pessoas que estão numa hierarquia abaixo dela, como que ela se comporta na sua presença e na sua ausência. Então, esse tipo de coisas a gente classifica na comunidade Red Pill como red flags. Esse termo agora, ele está bem relacionado com o conceito de hipergamia que eu falei nos episódios anteriores, que é o monkey branch. Então, traduzindo assim para um contexto que fique mais fácil de vocês entenderem, poderia ser traduzido como algo do tipo pular para outro galho. Então, o que que é? Ele é o termo usado para descrever o movimento que uma mulher faz para substituir o parceiro atual por outro homem, devido a este outro homem possuir um maior destaque em um ou mais elementos, como beleza, status, poder e dinheiro. Esse é um comportamento praticado com base na hipergamia, muito observado em mulheres interesseiras e alpinistas sociais. Então, aquele tipo de cara, porra, mano, eu achei que ela era diferente, cara, mas não sei o que, ela acabou conhecendo outro cara e ela me trocou. Aí você vai ver o cara, ou ele tem mais dinheiro, ou ele tem mais shape, ou ele é mais alto, ou
Entendeu? Não tem uma razão, vamos dizer assim, concreta relacionada a valores e princípios. Então, tipo, ela não largou você porque você a tratava mal. Não, ela largou você porque ela viu maior benefício em outro cara. Entendeu? E mulheres geralmente que se comportam assim têm alto índice de hipergamia atrelado nesse tipo de escolha. Um outro termo famoso também que é importante vocês saberem é o ghosting, né? Então, traduzindo assim também de forma contextual, ele é algo do tipo como desaparecer. Então, ele é bastante usado para designar o término repentino de um relacionamento com uma pessoa. Então, pode ser um relacionamento casual, pode ser um relacionamento sério, não importa. Só que esse término acontece sem qualquer tipo de explicação ou aviso, ignorando propositalmente qualquer tentativa de contato ou comunicação feita pela outra pessoa. Então, basicamente, é aquele caso de tipo, quando elas reclamam assim, pô, mas o cara só me usou, ficou comigo, no outro dia não me ligou, não falou nada e simplesmente me bloqueou e desapareceu. Esse é o famoso ghost, entendeu? Geralmente esse tipo de comportamento é bastante aplicado por caras tipo altamente destacados que na verdade não estavam nem um pouco interessados em oferecer relacionamento para ela. E e aí só depois que ela acaba se tocando que ela simplesmente foi usada, tipo, por ele, foi deixada de lado, foi mais uma na lista e agora a vida que segue e a fila anda. Então, geralmente esses caras que são destacados, eles têm esse tipo de comportamento, entendeu? Raramente eles vão abrir mão da liberdade sexual deles para poder oferecer um relacionamento e só vão fazer se eles realmente, na concepção deles, entenderem que essa mulher tem um grande valor. Só que esse comportamento também tem se tornado bastante comum entre as mulheres. Puta, é verdade, cara. Ó que fantástico. Então, você pode ver naquelas descrições, geralmente fala assim: "Ah, eu não entro muito aqui, me segue no Instagram e tal". Aí os caras vão lá, mandam uma mensagem pra mim no Instagram e nada, tipo, são ignorados, né? Tipo, nem visualiza, ou então no meio da conversa tá desenrolando, você tá puxando papo com a pessoa, tipo, do nada some, entendeu? Então, hoje ele é um comportamento, assim, bastante difundido no meio feminino, tá? E aí depois acabam responsabilizando a gente por não querer puxar papo. Vai entender, né? Próximo termo que eu trago para vocês é a famosa The Wall, né, que traduzindo seria a parede, mas aí fica meio confuso entender dessa forma. Então, entenda The Wall como sinônimo de epifania. E o que seria epifania? É o termo usado para sinalizar quando a mulher começa a demonstrar uma tendência maior a priorizar relacionamentos sérios do que casuais. E geralmente isso ocorre por volta dos 30 anos e seria motivado por coisas como o decaimento da beleza, a diminuição do poder de escolha ou atratividade da mulher e também a famosa contagem regressiva pela perda de sua fertilidade. Então, se vocês observarem no mundo de hoje, geralmente quando elas estão ali na faixa dos 20 anos, a lei é sair o máximo possível, curtir o máximo possível, ficar com o máximo de caras possível, e só vão pensar isso mais para frente, né, o quão consequência isso vai ter na vida delas, e aí quando chega ali por volta dos 30, aí sim, elas querem um cara para casar, um menino bom, trabalhador, estudioso, Luiz Felipe concursado, Miqueinha, tudo mais, para que possam efetivamente ter um relacionamento sério, estável, pensar num casamento e na construção de uma família. Só fazendo uma ressalva que para toda ação existe uma reação de mesma forma em sentido contrário. Então é a famosa lei do retorno que eu vou trazer um pouco mais para frente para vocês, mas que contextualizando com a The Wall significa escolham muito bem, porque a conta vai chegar. Pegando o gancho da The Wall, vamos falar sobre ele, o nosso Miqueinha. Esse já é um termo abrasileirado, vamos dizer assim, que é usado para definir homens que ainda não foram despertos, né, pela Red Pill em geral, que reúnem adjetivos como menino bom, homem para casar, rapaz trabalhador, Luiz Felipe concursado, criado pela avó, esse tipo de coisa. Que abusam de comportamentos românticos e emotivos para tentar atrair, vamos dizer assim, a atenção de uma mulher. E por isso possuem uma certa quantidade aí de inocência e ingenuidade, o que na verdade acaba abaixando a atração feminina e geralmente são deixados como segunda opção ou na famosa friend zone, ou seja, é aquele cara que, eu só te vejo como amigo, entendeu? Na verdade, ela não tem nenhum interesse em você como homem ou sente mesmo atração sexual para desenvolver algum tipo de relacionamento com você, seja ele casual ou sério. Bom, e para finalizar, eu vou trazer para vocês não um, mas três conceitos que indicam escala de beleza dos homens dentro da Red Pill. Então, eles são divididos aí em Sub-5, Norm e Shed. Então, Sub-5 basicamente é aquele cara que tem uma beleza abaixo da média, né? Então,
até se a gente traduzir sub-5 é abaixo de 5, então é aquele cara considerado feio. O norm é aquele cara considerado de beleza razoável, comum ou mediana, entendeu? É o cara que tá na média e tal, tipo, o famoso nem cheira nem fede. E o último, Shed, é o cara que é o destacado, entendeu? É o cara que tem beleza acima da média. Geralmente esse cara vai ser bonito, ele vai ter um shape avantajado e tudo mais. Só que tem uma curiosidade também no Shed. O Shed ele seria utilizado mais para um modelo, vamos dizer assim, para pessoas de pele branca, né? Para pessoas de pele morena, ele já tem um outro apelido, né? Que é o famoso Tyrone, né? Que seria já se assemelha àquele moreno, tatuado, cara de bandido, né? E tal. E as mulheres, no caso da Red Pill, também ganharam recentemente uma outra designação similar à Shed, que é a famosa Stacy. Então é aquela mulher aí dotada de muitas curvas e de beleza fora da curva aí que chama bastante a atenção dos homens. Então, para finalizar, são esses os termos aí, que na verdade é um conjunto de termos, né, que define como se fosse uma espécie de escala da beleza dentro da comunidade Red Pill. A referência que eu trago para vocês hoje com muita alegria é o Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho. Eu confesso que eu sou um franco admirador do trabalho do Ricardo, né? Já há muito tempo que eu acompanho. Acho que dessas referências aí que eu vou trazer para vocês futuramente, ele é o cara que mais me chama atenção pela conduta que ele tem, pelo conhecimento que ele passa, né? Trazendo coisas de filosofia, de história, de arquétipos masculinos, né? Sempre focando bastante no autodesenvolvimento do homem, né? Tanto mental quanto emocional, né? E físico também. Mas jamais deixando de lado uma análise lógica, né, desprovida assim de qualquer tipo de raiva, revanchismo ou vingança, né? Então por isso eu admiro muito o trabalho dele. Já tive até o privilégio de ter sido respondido por ele aí no Instagram, uma das poucas vezes aí que a gente acabou interagindo. E ele passou uma coisa muito bacana que me fez parar para refletir, que na verdade ele diz o seguinte, né, em um dos episódios dele, do canal dele, ele diz que na verdade o contrário do amor não é ódio, né? O contrário do amor na verdade é indiferença. E eu concordo muito com ele, né, se a gente partir da premissa que amor tem muito a ver com dedicação, esforço e sacrifício. Então quando você sente indiferença por uma pessoa, é quando você não se importa, que é o famoso tanto faz, se você vier, veio, se não veio, tanto faz. Então realmente faz sentido, né? E na verdade o oposto do ódio seria a paixão, né? Então a paixão que é aquele desejo, né? Aquela coisa louca de você querer possuir a qualquer tipo, e aí o contrário disso, né? Só que a paixão é no caso algo bom, né? Aquele de querer pra si, de querer o tempo todo estar junto, tudo mais. E o ódio já é o oposto, é o você querer, mas é o você querer prejudicar a pessoa, entendeu? Você querer causar algum dano a ela, porque de alguma forma ela te feriu, te decepcionou, te causou algum tipo de trauma ou algo ruim que acabou ficando fruto dessa relação ou dessa interação que vocês tiveram. Então essa foi uma das coisas importantes que eu aprendi com ele. E outra coisa que eu também achei bacana é que em um dos episódios do canal dele ele também trouxe a obra do Conde de Monte Cristo, né, que é um livro escrito por Alexander Dumas, né, que posteriormente virou filme também, onde ele faz a análise, né, basicamente do ressurgimento do homem, né, que às vezes o homem ele precisa entrar nessa espécie de caverna, né, onde ele vai aprimorar coisas como conhecimento, como desenvolvimento físico, inteligência mental e emocional, para poder voltar para a sociedade e exercer o papel que lhe é de direito, né? Exercer tudo aquilo que esperam dele, seja família, seja questões profissionais ou outras questões pessoais. E isso acontece exatamente com o protagonista do filme, né, que é o Edmond Dantès. Então fica até uma sugestão aí de obra, se vocês não conhecem, procurem ler ou mesmo assistir o filme Conde de Monte Cristo, que é muito bom. Ricardo, sei que a gente não se conhece pessoalmente e mais uma vez, se essa mensagem chegar a você, cara, parabéns pelo trabalho, admiro muito você, não só pessoalmente como profissionalmente. Um abraço e tamo junto. E finalmente chegamos àquele momento. Que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular para vocês, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas,
O cavalheirismo morreu e foi as mulheres que o mataram. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo humorista Dave Chappelle, né, há uns anos atrás, não sei exatamente qual ano, em um dos shows de stand-up comedy que ele fez, né? Mas isso faz a gente parar para pensar em como isso está em congruência com as coisas que a Red tem trazido até aqui, né? Então, uma crítica severa aos relacionamentos modernos, principalmente ao comportamento das mulheres modernas, né? Por quê? Porque hoje as mulheres modernas, elas, é o famoso, elas não oferecem nada e querem tudo. Então, imaginem aí com vocês um homem e uma mulher sentados a uma mesa e o homem sabe que em linhas gerais, ele precisa ser alto, bonito, shapeado, com grana, ter casa, ter carro, se possível falar 2 idiomas, ser bom de papo, bom de cama, beleza. Então o cara tem que seguir arrisca uma série de coisas. E a mulher, ela acha mesmo que só o fato dela ter a expressão a cara e a raba é suficiente para trazer algo para o relacionamento. Não, na verdade isso não é o suficiente, entendeu? Eu acho que o homem e a mulher, eles têm cada um seu papel dentro do relacionamento. Então, nada contra. Eu acho que é importante o homem ter esse perfil de protetor, de provedor, sim, de ser cavalheiro, mas só faz sentido esse tipo de coisa quando a mulher é uma mulher do perfil tradicional. Então, ela é uma mulher que também traz aqueles princípios de se importar mais com o relacionamento, de fazer da família dela uma prioridade, entendeu? De valorizar princípios e valores, certo? De ser uma pessoa afável, de ser uma pessoa carinhosa, de tratar bem o seu parceiro, seja namorado, seja esposo, entendeu? Então, as mulheres também têm que entender que elas têm que trazer algo para a mesa. E esse é o tipo de coisa que a mulher moderna não faz questão, entendeu? Ela acha que só pelo fato dela ser bonita, o cara tem que rastejar e tem que fazer de tudo por ela. Então, acho que não só esse podcast, como os canais que eu tenho passado como referência, como outros ainda que estão por vir ou que já existem e que vão ser mencionados aqui, eu vou tentar. Eles tentam trazer luz para os homens justamente para isso, que, cara, você não é obrigado a aceitar esse tipo de coisa, na verdade nem deve. Até porque a gente tem por base que um relacionamento ele é feito de duas pessoas, então os dois têm que se importar, os dois têm que fazer por onde, têm que se esforçar e não só jogar uma lista de exigências no lado masculino achando que o cara tem que fazer tudo e vocês não têm que fazer nada. Negativo, muito pelo contrário. Outra coisa que também endossa esse tipo de coisa é a questão da mulher saber que o poder que ela tem na parte de atração. Então eu vou explicar isso melhor para vocês. Como que é? Na Red, já é tradicionalmente aceito que a mulher ela tem a chave da relação sexual. Então ela basicamente ela escolhe com quem que ela vai se relacionar intimamente. Né? Então, só que isso gera aqueles famosos jargões ridículos, né? Então, a mulher fica com quem ela quer e o homem com quem ele consegue. Isso parcialmente é verdade, só que elas esquecem o outro lado da moeda. Então, a natureza tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas, né? Então, beleza, a mulher fica com quem ela quer e o cara com quem ela consegue, ok. Só que, se tratando de relacionamento, quem possui a chave é o homem. Então, o homem, ele oferece o relacionamento sério para quem ele quer. Então, traduzindo para o jeito popular, então o homem casa com quem ele quer e a mulher casa com quem ela consegue. Entendeu? Então ela sempre tem que ter em mente isso. Então, até por isso que eu disse anteriormente, para escolher sabiamente, porque toda ação tem uma reação de mesma forma em sentido contrário, porque não é achando que as suas ações e tudo que você fez ao longo da sua trajetória não vai ser levado em consideração, entendeu? Então tenha isso em mente e que para ter cavalheirismo precisa ter dama, para ter príncipe precisa ter princesa, para ser tratada como uma rainha precisa também tratá-lo como um rei. Então, gente, reciprocidade sempre, observem as red flags e percebam muito bem como a pessoa te trata. Fica a dica. Bom, antes de encerrar por hoje, queria novamente agradecer aí a galera que tem me dado feedback, que tem entrado em contato comigo para passar aí a sua opinião, né, para dar suas sugestões e tal, principalmente aos amigos mais próximos. Muito obrigado. E lembrar vocês que já está disponível também o Instagram do canal, né, @contragolpecotidiano, e também o e-mail, né, contragolpecotidiano@gmail.com. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Feliz 2023 para vocês e até a próxima.